Bom, acho que você já tá dando para perceber que esse vídeo é um pouco diferente dos outros vídeos aqui do Ministério dos Quadrinhos. É a primeira entrevista do canal. E a gente vai começar com chave de ouro, entrevistando o Leonardo, da Editora 85, que é o proprietário da editora, o editor-chefe, tradutor. Não é um exército de um homem só, mas é um cara que faz bastante coisa, né, pelo quadrinho aí no Brasil. Começou uma editora praticamente do nada, tem um trabalho grande aí com os quadrinhos da Bonelli, tem feito história nesse contexto de quadrinhos de Bonelli aqui no Brasil. Bom, já vou começar agradecendo ao Leonardo aí pela disponibilidade, pela generosidade em ceder essa entrevista, pelo tempo que ele está dispondo aqui para o canal. Bom, obrigado aí, Léo. E vamos começar, já vou começar fazendo pergunta, então. Vamos começar, começa se apresentando, falando um pouco sobre você, o que você trabalha, e também, antes da gente falar um pouco do Leonardo editor, vamos falar do Leonardo leitor. Como é que é você como leitor? Como é que você começou a ler quadrinho? O que você lê de quadrinho? Começa aí, fala com a gente, Léo. Bom, é um prazer estar participando aqui dessa primeira entrevista, né? Mais um bate-papo, né, entre amigos aí. E agora eu começo a pensar que o Ministério dos Quadrinhos está fazendo 3 anos, né, de existência, e é a mesma idade que a Editora 85 tem, né? Acho que a gente começou em 2017, né? Dois sonhos, cada um numa mídia, e acho que é um negócio bem bacana. Eu sinto uma proximidade grande com o canal do Ministério, né, do Alessandro, que acabou virando aí um grande amigo também. É um prazer estar participando aí desse bate-papo. E assim, o Leonardo leitor, acho que ele começa como a maioria dos leitores de quadrinho começa, né, com Turma da Mônica. Só que o leitor de Turma da Mônica geralmente era o pai que comprava o quadrinho do filho na banca, né? Então assim, eu começo a ter contato com o de jornal perto ali dos 9, 10 anos de idade. Já era de uma família de leitores, né? A gente sempre, meu pai e minha mãe sempre teve o hábito de leitura, então os livros eram espalhados pela casa. Todo cômodo tinha né, uma estante de livros, e então já era uma coisa normal para a gente. Então eu começo a ter contato com banca, não com quadrinhos, né? Eu já era leitor de Turma da Mônica, mas não era um leitor recorrente. Eu começo a ter contato com aqueles livros de literatura brasileira que eram oferecidos pelo Estadão, pela Folha de São Paulo, para quem comprasse o jornal de domingo, né? Então eu comecei a conhecer ali Machado de Assis, né? Alguns autores de literatura brasileira, Então, e você com esse foi contato, rapidinho, Léo. Você foi da Turma da foi, Mônica para o Machado de Assis. Foi esse o movimento. acredite se quiser, eu sempre gostei de ler desde pequeno, e é uma coisa que eu acabei, acho que é porque essa questão de oferecer ali um jornal e um livro junto, né? Eu achava um negócio interessante. Foi ali que eu comecei a ter os primeiros contatos com banca, né? Mas foi assim, foi realmente, eu não migrei naturalmente de Turma da Mônica para super-heróis ou para o Tex, né? Teve essa questão dos livros. E aonde que entra os quadrinhos mesmo, da forma como eu coleciono hoje, né? Como que saiu da Turma da Mônica para chegar neles, foi que depois que eu comecei a comprar livros em banca, eu comecei a ter contato com livros de bolso, que na época era uma editora paulistana, a Fittipaldi, que publicava livros de faroeste, terror, suspense, policial, e eram livros assim de uma qualidade bem duvidosa. Era textos com erro de português, muito mal diagramado, papel jornal, uma capa bem mole, uma literatura barata, né, que foi vinculada por muitos anos no Brasil, e que mal eu sabia que estava, na verdade, morrendo naquela época que eu conheci, 97, 98, né? Já estava no fim, tanto que os livros vinham em pacotes de 2, 3 livros, na verdade era encalhe, que estava retornando para as bancas, né? Esses livros originalmente tinham sido publicados ali em 94, 95. E foi esse o primeiro contato que eu tive em banca, comprando livros de literatura brasileira e comprando livros de bolso. E um dia, né, um determinado sábado aí de 97, eu parei numa banca e o jornaleiro não estava, era uma outra pessoa que estava ali cobrindo o horário dele, né, que não conhecia bem o trabalho. E eu falei, você tem aí os livrinhos de faroeste, né? Eu queria comprar. Aí a pessoa foi e me deu um Tex. Eu lembro que era um Tex da editora Globo, 330. E eu falei, não quero isso aqui é quadrinho, eu quero livro, é um livro de faroeste. O cara, tá.
acho que eu sei o que você está falando, e conseguiu achar lá um pacotinho de livros lá e me passou. E eu fui embora, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, peraí, quer dizer que faroeste, que eu gosto tanto de ler, tem quadrinho disso? E eu fiquei, como toda criança curiosa, né, interessada nesse tipo de coisa, eu fiquei com aquilo uns 2, 3 dias na cabeça. E aí eu cheguei para minha mãe e falei assim, ó, você não me dá dinheiro que eu queria comprar um Tex na banca, que eu vi que é um quadrinho que também é de faroeste. Ela falou assim, ah, você já é muito fanático nesses livros de faroeste aí, eu não vou te dar dinheiro para você ficar viciado em mais uma coisa. Só que aí eu fiquei com aquilo na cabeça, fui para a escola durante a semana, e eu tinha um Kinder Ovo com algumas moedinhas ali que eu guardava de poupança, e eu corri na banca que era perto da escola, já era uma outra banca, né? E eu fui lá e perguntei quanto custava aquele Tex. E ele falou 2,30. Na época custava 2,30 um Tex, né, da Globo. E era exatamente o que eu tinha dentro do Kinder Ovo de moeda. Rapaz, Então ali, parece providência divina um negócio desse, né, então, cara? ali era um destino que estava sendo selado com uma importância muito maior do que eu imaginava na época, né? E ali eu comecei a comprar Tex, só que assim, como criança, aquela coisa ingênua, eu não tinha noção de periodicidade, que uma revista era mensal, outra era quinzenal. Então, todo dia, depois daquele primeiro dia que eu comprei o Tex 330, eu saía da escola e ia na banca perguntar se o Tex novo tinha chegado. Porque eu lembro que era uma história que tanto ela já tinha começado numa edição anterior, como ela também tinha um continua. Então eu fiquei perdido, eu li, eu gostei do que eu vi, era uma história desenhada pelo Marcello, era um roteiro do Mauro Bozelli, né? Então era uma história bem bacana. Só que eu estava perdido e eu vinha todo dia. E o jornaleiro, que também é aquele pessoal que não tinha muito conhecimento do que vendia, ele não me falava, essa revista é mensal, cara, você tem que vir aqui o mês que vem, né? E todo dia eu ia lá e perguntava, ele falava, não chegou. Até que um determinado dia chegou a tal da TZ 331. E aí eu consegui ler o final da história, já abriu para uma outra história que tinha um meteoro que caiu na Terra e infectou uma água que matava as pessoas. Quer dizer, era uma coisa muito diferente daquelas histórias clássicas de faroeste que eu via nos filmes, né, do John Wayne, do Clint, e também dos próprios livros de faroeste que eu comprava, né? Você Então tinha ali quantos foi, anos acho aí, que Léo? Você tinha quantos eu anos? tinha 11 anos, cara, era 1997. Eu ia completar 12 anos, que aí é uma das próximas perguntas que você vai fazer. Mas acho que ali começa a paixão pelos quadrinhos da Bonelli. Aí da Bonelli eu também migrei para Marvel. Eu era um grande leitor de Homem-Aranha. Eu peguei aquela fase do Straczynski que colocou aquele vilão do Morlun, né, que era uma história que eu adorava ler, reler. E, e aí eu comecei a ler um pouco de DC também. Mas assim, eu nunca deixei a Bonelli. A Bonelli sempre era a prioridade. E como era 97, era o final da era da Globo, o Tex, né? Em 99, se não me engano, a Mitos assumiu o título. Então eu digo assim que eu nasci junto com a Mitos, né? Do jeito que a Mitos assumiu o título do Tex, eu também estava me entrosando com o personagem, conhecendo outras coisas. E a partir do trabalho da Mitos, eu comecei a conhecer Zagor, Mágico Vento, Júlia, Dumper, Mister No, e aquilo abriu E um você, leque deixa eu perguntar, de histórias fantásticas, né? Que até hoje eu acompanho e leio, né? e você segue Tex desde aquela época até hoje? Você, desde o Ininterruptamente eu compro todo mês, cara. E assim, o Tex mensal eu faço questão de comprar em banca. Eu não compro ele junto com os pedidos que eu faço pela internet, porque é uma tradição, assim, acompanhar ele em banca, como eu comecei lá em 97. Então você leu, você pegou, você tipo, leu Mágico o Vento inteiro, quando saiu, por exemplo, você leu 130 Sim, números, aí né? o Mágico Vento, acho que ele começa efetivamente em 2003, né? Então eu já era um leitor, já estava bastante tempo acompanhando o Tex, né? Um pouco do Zagor, que a Mitos começou um pouco mais cedo, e eu comecei a comprar desde o número 1 em banca, né? E comecei a ler, só que aí chegou a época da aborrecência, banda de rock, garotas e tudo mais. Eu confesso que eu dei uma afastada, não assim como leitor. Eu lembro que eu saía de férias do trabalho e eu entrava no site da Mitos, encomendava todas as edições do Mágico Vento, do Tex, do Zagor, da Júlia, vinha aqui, pegava ali os 30 dias de férias, eu matava tudo. Mas eu não era mais aquele leitor que acompanhava mês a mês. Tanto que teve muitas edições que eu comprei 2 vezes, porque eu me perdia na coleção.
Então foi uma fase que eu chamo de obscura, onde eu não deixei de ser leitor de quadrinho, mas eu lia só nas férias, uma vez por ano, né? E essa coisa começou a mudar de novo, ali já perto dos 25, 27 anos, e aí efetivamente eu voltei a acompanhar os lançamentos, né? Acompanhar material da Itália, eu comecei a estudar italiano naquela época, então eu comecei a ter contato com outros personagens. Aí a E, coisa começa a voltar, mas voltar como era lá no início, né? Como eu acompanhava mês a mês, estava acompanhando a história, ela terminava ali um continua, né? Ela parava com continua. Eu ficava esperando mais 30 dias para continuar lendo, né? Então aí a coisa voltou. Eu voltei a ser um leitor de quadrinhos como eu sou hoje. e assim, bom, entre ser um leitor e ser um editor, e fundar uma editora, tem um salto aí, né? É um salto enorme. O que te motivou, cara, a criar uma editora? Você é da área das letras, assim? Você é alguma coisa desse tipo? O que fez você falar, caramba, cara, vou começar uma editora de quadrinhos? Você trabalha com isso? Conta aí pra gente como é que foi esse começo da 85. Então, a minha carreira acadêmica, profissional, é totalmente de exatas. Eu sou formado em engenheiro mecânico industrial. Eu trabalho há 17 anos no setor aeronáutico, aqui no Vale do Paraíba, né? Na fábrica de aviões aí brasileira. Então, é uma coisa assim que não tem muita relação com a 85. Porém, ali com 12, 13 anos, né? Logo que eu me tornei leitor de quadrinhos, eu sempre gostei de jornalismo, de língua portuguesa, apesar de ter muita facilidade com matemática, com física, eu sempre gostei também de português, que não é uma coisa muito comum, né? Geralmente as pessoas que caem para letras é porque não gostam de matemática e vice-versa. E eu lembro que, como eu gostava muito de escrever, né, tentava escrever alguns contos, escrevia poesia, poema, quando era pequeno, eu criei um fanzine, que na época era bem recorrente, assim, era bem, muitos leitores, né, escreviam fanzines, trocavam eles por selo de primeiro porte e distribuía pelo Brasil. E eu lembro que eu criei um informativo que era sobre quadrinhos, que eu escrevia texto sobre técnicas, fazia tudo aquilo no Xerox, né? Ia na papelaria, montava as imagens tudo com cola na página, assim. Eu já tinha computador, mas era uma coisa bem arcaica. E distribuíam. Então eu tinha alguns leitores pelo Brasil. E assim, uma coincidência, né? O Adriano Lorentes, lá de Santa Maria, era um leitor do meu fanzine. Que Isso eu maneiro, tinha cara. 12, 13 anos. Tem inclusive uma edição, que se não me engano é a edição 9, esse fanzine que eu publicava no Brasil, que tem carta dele. E lá na carta ele estava fazendo uma campanha para Nathan Never, Zagor, Mágico Vento ser publicado no Brasil. Então ele já era um ativista desse movimento, né? E mais para frente foi ele um dos principais responsáveis aí por eu ter criado a 85. Cara, que bacana. Então, assim, desde moleque, você tem esses fanzines ainda? Você guardou isso? Tem que ter guardado, cara. Você tem isso guardado? Umas edições aqui estão todas desmontadas, né? Para poder montar de novo, eu teria que xerocar, encadernar, mas assim os originais eu ainda guardo. Inclusive guardo a carta dele. Depois a gente pode até colocar na internet para o pessoal como curiosidade. Que Mas foi o bacana. primeiro contato com o Adriano. Assim, então eu saí, essa vida acadêmica minha não tem nada a ver com editora, mas eu tinha ali uma semente nos 12, 13 anos de idade, eu tinha sido um fanzineiro. E, assim, para quem é fanzineiro, passar para editor não é uma coisa muito diferente. Porém, tem um vale aí entre esses dois movimentos muito grande, né, de muitos anos. Mas assim, bom, isso é a pré-história da 85, a vida como fanzineiro. Mas o que te fez assim, acordar um dia e falar, caramba, cara, vou fundar uma editora? Como é que foi? Você já estava lendo em italiano, né? Você falou que já estava lendo os títulos em italiano. E que falou, cara, vou trazer uns títulos italianos, vou montar uma editora. Teve alguma coisa que te deu assim um estalo? Então, eu acho que a gente tem que colocar dois pontos aí que são fundamentais, né, para mim ter tido essa ideia já em 2017. Né? O primeiro é um episódio, acho que o 28 do podcast Confins do Universo, que é do pessoal do Universo HQ, do Sidão, do Samir Naliato, do Naranjo, né? Que eles convidaram o Júlio Schneider,
né, que é um dos grandes tradutores de italiano aí dos quadrinhos do Brasil, para falar sobre Bonelli. E esse programa eu já tinha cobrado do Sidão numa Fast Comics em São Paulo, que eu tinha ido acho que em 2014, 2015. E eu encontrei com eles lá e falei, ó, o programa tá bem legal, mas vocês têm que falar de Bonelli. Bonelli, assim, é um negócio que é muito forte no Brasil, eu acho que dá um programa inteiro. E eles falaram, ó, fica tranquilo que vai sair esse programa. E aí acho que saiu em 2016 esse programa. Só que assim, eu tinha acompanhado o trabalho do Júlio, os editoriais da Júlia, né, naqueles bate-papos que ele fazia na primeira página do Mágico Vento. Gostava muito do trabalho dele, só que ouvia a voz, o falando, aquela paixão pelos quadrinhos, pela tradução, né, de alguns personagens que infelizmente não eram mais publicados no Brasil. Acho que isso acendeu a chama, né, de criar a 85. E o segundo ponto que eu destaco, que eu acho que foi também fundamental, foi o contato com o Adriano, né? Que a gente manteve a amizade pelo Facebook, pelas redes sociais por esse período. E em 2016 ele começou um movimento na internet de trazer o Dylan Dog para o Brasil. E ali a gente começou a trocar muita ideia, né? Muito bate-papo, e ele começou a me dar detalhes de todo o processo, desde o licenciamento na Itália, o contato com o próprio Júlio, que seria o tradutor desse material, né? E ali eu acho que eu aprendi, eu peguei muita informação com ele, e aí teve essa ideia de escrever esse primeiro e-mail para a Itália. Mas como assim, diferente de uma estrutura, né? Ele fez um investimento inicial para colocar esse quadrinho em banca, né? Não sei se você se lembra, não Lembro. teve um financiamento coletivo, não teve nada no Catarse, né? Ele realmente fez um trabalho de editora, né? Aquele material, aquele investimento inicial, coloca na banca e aí acompanha ali o ritmo de vendas e tudo mais. Então era assim, eu não tinha um dinheiro assim sobrando para poder fazer esse trabalho, né? Assalariado de fábrica não sobrava muita coisa para isso. E eu mandei um e-mail com a cara e coragem, né? Eu mandei na época em inglês porque não quis escrever em italiano. E mandei para o Stefano Munarini, que é o responsável pelo licenciamento da Bonelli no mundo inteiro, mas ele trabalha no escritório da Panini italiana, né? A Panini hoje detém esse trabalho de licenciar a Bonelli no mundo. E eu mandei uma proposta na hora, assim, eu já escolhi que seria o Dumper, e comentei assim, ó, tenho vontade de publicar esse material no Brasil e queria saber se é possível. Só que assim, mandei aquele e-mail, né, como quem já sabe que vai ouvir o não, né? E ele respondeu, falou para mim, ó, tá aqui uma planilha para você preencher aqui a especificação técnica, né, do que você, quantas páginas esse material vai ter, qual a periodicidade, formato, né, que histórias que você quer publicar. Quando ele veio com aquilo, aí eu travei. Sinceramente, eu olhei e falei assim, peraí, né, isso aqui, realmente esse cara falou que é possível publicar, né? Aí eu devolvi para ele, assim, só que eu vou fazer o crowdfunding, né, que é o financiamento coletivo. Ele falou assim, ok, tudo bem, estou aguardando a sua proposta. Aí eu travei de Caramba, novo. eu imagino o Travei de susto novo. disso aí, cara. E assim, eu tinha conversado com o Adriano, eu sabia, pô, o Adriano conseguiu, ele é um leitor como eu, ele conseguiu fazer uma negociação. Só que o que eu estava propondo para o Stefano era uma coisa bem diferente, assim, era crowdfunding, aí eu acabei decidindo, né, retomar a publicação da onde a Mitos parou. E quando eu apresentei, eu só fui recebendo sim. E não, talvez, eu vou pensar, vou ver com a Bonelli, né? E daqui a pouco a gente estava assinando um contrato. Né? Então, assim, Deixa eu foi perguntar uma uma coisa que coisa. aconteceu em pouco tempo e que foi o start inicial para criar até a empresa. Que aí ele falou, ó, para você fazer esse trabalho, você vai ter que ter um CNPJ. E dali foi desenrolando as outras etapas. Deixa eu perguntar uma coisa. Esse Stefano que você disse, né, o nome do rapaz responsável pelo licenciamento, do senhor, ele não é ligado à Bonelli, é uma outra empresa. Não, como é que Ele funciona trabalha isso? na Panini italiana e a Panini italiana ela tem um contrato com a Bonelli de licenciamento no mundo. Né? Então ela faz esse contrato inicial com a pessoa que está interessada, ela monta uma proposta, um contrato, valores, manda para a Bonelli fazer a aprovação. Então são dois crivos que uma proposta passa. Primeiro, o crivo comercial de valores, estrutura com a própria Panini italiana, e depois o crivo editorial, que é realmente se a Bonelli quer
passar esse material para essa editora do Brasil. Caramba, então Já teve casos de ter uma pré-aprovação da Panini, quando chegou na Bonelli, a Bonelli falou, esse material não está disponível. Aí o Stefano volta um e-mail até meio triste, porque o interesse dele é cada vez licenciar mais material, né? Ele falou, ó, esse material não vai rolar, né? Então escolhe outro. Já teve casos assim de eu mesmo levar um não, que já tinha sido um sim, e no meio do caminho ele falou, ó, esse material não vai rolar. Então são essas duas etapas que todo licenciamento tem que passar. É um caminho longo, então, né? Não é uma coisa assim, E é pode, um não trabalho pode. assim de meses, né? Tem esse primeiro contato, você pede, ó, eu queria, por exemplo, publicar o, sei lá, Mister No Speciale, que é aquela série que a 85 pegou. Aí ele vai ver com a Bonelli se aquilo está disponível, né? Entendi. Aí a gente monta uma proposta, manda para ele, aí ele monta um contrato. Aí tem a fase de assinaturas, tem que ser assinado tanto por mim como por ele, pelo Tersag, que é o chefe dele na Panini italiana, e tem o pessoal da própria Bonelli que tem que assinar. Feito tudo isso, é gerado uma fatura, um invoice de pagamento internacional. E aí você tem que fazer esse pagamento por algum banco do Brasil. É um processo que também tem bastante burocracia, mas daí é uma burocracia brasileira. Deixa eu perguntar outra coisa. Então, o pagamento é feito antes da coisa ser publicada. Por exemplo, você vai No lançar caso de pequenas editoras, como a gente faz contratos pequenos, com pequenas tiragens, todo o licenciamento é pago à vista. Assim, eventualmente ele divide 2, 3 parcelas, mas assim, como são valores que não são valores como o que a Mitos paga por ano, né, que é um valor, eu nem imagino o quanto eles pagam de licenciamento. Então é tudo feito 100% pago antes. Você só recebe o arquivo digital depois que você bancou aquela garantia mínima, né, que é aquela tiragem inicial que o material vai ter. e se você, por exemplo, vamos supor que o Dampir 1 esgote. Não sei se são 1.000, 2.000, 500, não sei quantos são. Vamos supor, Aí você tem que fazer um novo contato com ele para falar, ó, eu vou reimprimir tantas cópias, vai pagar um novo invoice em cima dessa nova quantidade. É óbvio que você não vai passar por a fase de contrato novamente. Aí é somente a Bonelli vai gerar uma nova fatura internacional, você faz o pagamento e já manda para a gráfica. Entendi. Deixa eu fazer agora uma pergunta, uma curiosidade. O porquê do nome? Por que 85? Eu sempre olho assim e falo, cara, de onde ele tirou esse nome, que é um número, na verdade, assim? Por que Então, 800? 85. se em 97 eu ia fazer 12 anos, é porque é o ano que eu nasci, assim. Na época, Legal. como tudo isso aconteceu muito rápido, né? As coisas foram se desenrolando num tempo muito pequeno. Eu tinha muita dificuldade de escolher o nome da editora. Eu tinha pensado em vários nomes, que agora eu não vou conseguir lembrar da maioria. E eu vim com essa ideia. Já tinha a editora 34, que é especializada em literatura russa, né? Faz um trabalho legal aí. Só que eu pensei, bom, eu acho que eu não vou ter problema chamar de editora 85 e trabalhar com quadrinho italiano de terror preto e branco, né? Eu acho que não vai ter nenhuma confusão. E eu pensei assim que seria um nome fácil do pessoal lembrar. De fato, hoje as pessoas falam 85, 85, ninguém tem que ficar escrevendo um nome por extenso, né? Só ali aquele logo daquele gibi com o 8 e com o 5, cada um numa capa, já representa já o trabalho da editora. Ficou uma coisa simples e o pessoal grava fácil, né? Cara, escolher nome é difícil mesmo. Eu lembro quando decidi fazer o canal, o mais difícil foi o nome. Eu falei, cara, tava criando as coisas, falei, vou fazer isso, 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 isso. Mas qual nome? É muito difícil. Nome é. Só É a uma parte coisa, mais difícil que tem, é mais difícil que todo o trabalho que eu expliquei. só uma coisa que você mencionou, queria até voltar a isso. Como é que o Confins do Universo é importante, né? Ele faz parte do surgimento do Ministério dos Quadrinhos também. Eu peguei em 97, em 2017 para ouvir, e aí eu ouvi vários, assim, eu ouvia quando caminhava. E eu gostava muito daquilo. Eu achava, inclusive, assim, o conteúdo que eles produzem até hoje muito num outro patamar quando a gente compara com a média do que sai no Brasil. Eu falei, cara, como é que esses caras aprofundam os temas? Queria fazer algo, claro, estou muito longe deles, mas queria fazer algo como eles, né? E inclusive o meu desejo inicial era fazer um podcast, não era fazer um canal.
inclusive começou como uma página no Facebook, mas isso aí é outra coisa, né? Mas eu não fiz o podcast porque eu não tinha com quem fazer. Eu não tinha com quem fazer. Eu não tinha com quem fazer. E esse episódio da que você falou, eu não sei se da Bonelli, ele foi muito importante para mim também, porque, bom, falo isso no canal direto, eu descobri a Bonelli tem pouco tempo. E eu decidi começar a ler Bonelli depois que eu ouvi esse episódio. Eu falei, cara, isso parece ser muito maneiro. Eu tinha um preconceito com... Aquele episódio ele é uma espécie de consultoria editorial, né, de materiais que poderiam vir a ser publicados no Brasil. Cara, aquele foi muito bacana. Agora, continuando, né? Você já até começou a responder isso, era um pouco sobre as etapas de publicar um quadrinho. Você explicou um pouco como é que aí vai até fazer o contrato. E depois disso, o que vem aí para publicar um quadrinho, né? Como é que são as etapas até chegar ao quadrinho que, sei lá, o leitor comprou, lá o financiou no Catarse, ou comprou na Amazon? Como é que são as etapas? Eu imagino que seja um processo bom, você descreveu aí um processo de meses, mas acho que depois disso tem muita coisa ainda, né? Tem, isso aí é só o começo, porque depois que é efetuado o pagamento, aí a Bonelli envia por FTP os arquivos digitais em alta qualidade, né? Só que esse arquivo ele vem chapado com o balão e com o texto em italiano. Então ele passa por um processo aí de tirar esse texto italiano, né? Fazer um tratamento da imagem, limpar ali alguma imperfeição, alguma coisa que atrapalha a edição brasileira. E aí tem a tradução, né? Desse texto italiano. Depois você tem que pegar esse texto e colocar nos balões, né? Depois tem que pegar esse material todo e diagramar em forma de revista, quantas páginas vai ter algum texto editorial, vai ter alguma imagem, esse material vai ter orelha ou não, né? Esse trabalho também, eu diria até que ele é maior do que, assim, hoje com um pouco mais de facilidade, essa questão de contratação, né, de contrato para receber esse material um pouco mais rápido. E até porque a gente está fazendo uns contratos um pouco maiores, né? Então a gente já recebe uma quantidade de revistas que permite a gente pôr a mão na massa e ficar alguns meses trabalhando, né? Mas a parte de produção editorial mesmo, essa parte é bem trabalhosa, ela é cheia de etapas, né? É claro que você consegue ali adiantar 2, 3 revistas, né? Ah, eu vou limpar o texto italiano do balão aqui de uma, já vou pegar da outra, e aí a coisa vai ganhando um pouco de velocidade. Mas eu diria que essa o maior tempo gasto de uma edição que a 85 publica é a parte editorial. E aí depois disso, aí vem contrato com gráfico, eu imagino, que aí é uma outra coisa também, né? Sim, aí quando você está com esse arquivo, né, que você gera um PDF de alta qualidade, você está com esse arquivo pronto, aí você vai cotar a gráfica, né? Você tem que ver, tem gráfica que às vezes o preço começa a subir, você tem que procurar uma outra, né? Tem muita gráfica no Brasil que tem condições de publicar quadrinho, né? As grandes editoras trabalham com várias gráficas, a própria Mitos, né? Trabalha. E aí é hora de você escolher que formato que você vai publicar, que tipo de papel, gramatura, que capa, se vai ter orelha, que tipo de cola você vai usar na lombada, né? Então isso é uma parte que também dá bastante trabalho. Quando você encontra uma gráfica que faz um trabalho bacana, né? E que você já tem já uma referência de uma edição que você já fez e falou, pô, o trabalho dos caras é legal, isso facilita bastante você fazer essa impressão. Mas como você, às vezes, de repente, começa a ter uma quantidade muito grande de quadrinho, não é o caso do 85, mas de uma editora grande, você tem que ficar tendo vários parceiros, né? Então é um trabalho que você sempre tem que estar antenado com orçamento, né, valor, e isso também influencia no preço de capa, né? Você, de repente, fecha um trabalho muito caro na gráfica, isso vai, com certeza, refletir no valor que o leitor vai pagar. Então, é uma parte que você tem que ter bastante atenção com custo e também com qualidade do produto final. Deixa eu perguntar uma coisa, você faz tudo isso sozinho, cara? Você vai desde o contrato, sei lá, até botar no correio, você faz tudo isso sozinho, alguém te ajuda, como é que é? Então, hoje, assim, falando das pessoas que apoiam a 85, né, não são efetivamente funcionários, até porque não existe funcionário, só sou eu, mas, assim, eu conto muito com o apoio do Júlio Schneider desde o início, né, quando eu mandei para ele o e-mail, o mesmo e-mail que o Adriano mandou para ele, né, para falar sobre Dylan Dog, eu mandei sobre o Dump, e ele foi muito receptivo, ele gostou da iniciativa, ele falou, eu vou te apoiar no que for preciso, e ali a gente começou uma parceria que remonta até hoje, né?
e que também não tem nenhuma intenção de parar de trabalhar com ele. Ele faz as revisões dos textos, né? Algumas traduções quando eu não dou conta, por conta de tempo, né? Porque eu trabalho o dia inteiro no horário comercial e a 85 roda à noite, fim de semana, alguma hora livre que eu tenho. Então, quando eu não consigo dar conta de todas as traduções, ele também tem feito alguns trabalhos. Então, na tradução e revisão e adaptação, eventualmente tem um termo, de repente, da mitologia do Dumper, que eu traduzo de uma forma, ele fala, ó, na edição 8 da Mitos, eu usei a tradução tal. Então, você tem que manter, porque já é uma coisa, um cânone, né, do personagem. Por exemplo, um exemplo que eu dou é Por Minhas Almas Danadas, que é um chavão que o Harlan Draka usa em muitas das histórias. A primeira tradução do Dumper volume 4 do 85 que eu traduzi de forma literal, mudei um pouco. E ele lembrou, ele falou, isso aqui foi traduzido dessa forma na Mitos. E ali a gente passa a usar o chavão que ele usou lá no início. Então, essa adaptação também é muito recorrente e ele tem ajudado nessa parte. Né? Então, da parte de tradução, revisão, adaptação, o Júlio Schneider. Tem o Alexandre Costa, né, que faz contato com o pessoal no Facebook, que ele me ajuda nas campanhas de financiamento coletivo, quando ele tem um tempo livre. Essa última campanha agora ele não tá trabalhando, mas ele já trabalhou, já fez contato com a maioria dos apoiadores aí. Ele sempre entra nessa parte de marketing, né, me dá um pouco de apoio, que até por falta de tempo eu não consigo dar conta. Inclusive com o Alexandre foi a primeira pessoa que eu falei. Antes de falar com você Exato. sobre a 85. Ele que me apresentou você. Ele falou, conversei com o Alessandro, a gente vai te pôr em contato lá. E ele estava nessa parte aí, né? Era uma das campanhas abertas aí, ele estava bem ativo nas redes sociais. Eu acho que foi a campanha do Diabolic, né? Isso, foi a do Diabolic, isso mesmo, foi a do Diabolic. Eu já tinha tido contato com o Ministério dos Quadrinhos na resenha que você fez do Dumper 4, né? Foi ali que eu tive contato, que eu conheci o canal e comecei a acompanhar. Aí, a partir dali, teve esse contato que foi patrocinado aí pelo Alexandre, né? E aí a gente montou essa parceria aí, desde aquela, acho que do Diabolic ou do Dumper 1, não estou lembrado. Também não lembro agora. Eu acho que foi do Diabolic, acho que foi do primeiro Diabolic, dali em diante. Mas assim, então o Alexandre e o Júlio Schneider estão sempre com você, te ajudando aí. Na parte de arte, né, eventualmente a gente tem que fazer uma alteração na arte, fazer alguma limpeza. Tem um caso que é bem interessante, que o Mister No, eventualmente, quando ele usa lá na Itália, nas histórias italianas, um termo brasileiro, como caipirinha, cachaça, tem sempre uma legenda embaixo explicando para o italiano o que é aquilo. Né? E quando a gente vai fazer essa adaptação para o Brasil, não faria sentido ele falar aguardente, cachaça, caipirinha, e eu manter uma legenda lá embaixo. Então, às vezes, eu tenho que fazer uma limpeza da arte para tirar essa legenda, para que não atrapalhe o leitor brasileiro. E aí, quem entra nessa parte é o Luiz Sanzoni, que é um parceiraço aí, que me ajuda, inclusive, nos eventos de Feira de Quadrinhos em São Paulo. Né? Ele é um artista, ele trabalha com ilustração, então ele dá essa força aí quando a gente tem que mexer na arte, tem que fazer algum retoque. Né? Então, assim, efetivamente, são aí as 3 pessoas que me apoiam aí nos projetos do 85. Todo o resto, seja fechar o contrato na Itália, contratar as gráficas, fazer letreiramento, limpeza de balão, diagramação, a logística, né, de levar esses materiais para o correio, fazer o gerenciamento da loja do 85, né, do site, da loja do 85 dentro da Amazon, né, fazer contato com todo tipo de contato via redes sociais. Né, eu tento, né, pelo menos responder 100% das questões, das dúvidas, dos comentários dos leitores. Né? Tudo isso é feito por mim, por isso que eu não tenho assim, eu não tenho essa velocidade de lançamento que o leitor esperava, né? Porque de fato fico sobrecarregado e tenho só o tempo livre do dia para poder trabalhar com isso. Cara, você gasta aí uma 85 trabalha dessa forma. Você gasta uma quantidade de horas considerável nisso, né? Você deve gastar tempo na 85 quase todos os dias. Todo dia, não tem nada, nenhum dia que passe do ano que eu não faça alguma coisa, trabalho numa página de algum material, faço algum contato, respondo um e-mail, né, faço algum balanço financeiro, tudo isso tem que feito diariamente. Né? Mas assim, como é uma paixão, um negócio que eu descobri assim
como profissão, é uma coisa que eu faço com um prazer, assim, eu não sinto isso como um trabalho, sabe? É uma coisa que para mim é um divertimento. Isso que é o bom. E por isso que eu estou até, já são 3 anos, né, que a gente está nesse trabalho e vamos continuar em frente. Deixa eu perguntar uma coisa agora, é o seguinte, uma coisa bem do dia a dia, assim, da editora. Como é que você escolhe os títulos que vão ser lançados? Você falou assim, você teve lá, primeiro foi o Dampiro, você falou que já sabia que ia ser o primeiro, mas aí depois você escolheu lá o Diabolic, que não é da Bonelli, é da Astorina, aí depois veio o Mister No, não lembro agora, acho que foi o Diabolic primeiro, né? O Diabolic foi antes do Mister No, não lembro agora bem. Depois veio o Morgan Lost. Como é que é essa decisão, cara? É um quadrinho que você gosta muito? Sei lá, é o que está fazendo sucesso na Itália? Como é que você escolhe os quadrinhos que vão ser publicados? Assim? O Dump foi porque ele teve uma carreira bem precoce no Brasil, né? Teve só 12 edições pela Mitos. E foi naquela época que eu estava descobrindo a Bonelli. Então, eu li, lembro das histórias, mas ficou com aquele negócio, pô, esse personagem poderia ter ido mais longe, né? Então, quando teve esse contato com a Itália, já assim, é o nome que veio na cabeça e era o nome que estava disponível, né? Hexágor, Júlia, Mágico Vento, esses materiais todos já tinham saído pela Mitos, né? O próprio Mágico Vento não estava sendo publicado, mas tinha sido publicado na Inter. E o Dumper era aquele material que o pessoal começou a gostar e já teve, né, cancelamento. Então foi uma escolha meio natural. A escolha do Diabólica aí não, já é um material que eu gostava porque sempre fui um rato de sebo e eu comprei algumas edições da Record e eu achava um personagem muito interessante, um formato diferente, né? Estava muito tempo ausente do Brasil, se não me engano, eram 27 anos, né? Tinha sido cancelado no plano Collor. Então eram umas histórias assim que eu sempre gostei de histórias policiais, né? Do giallo italiano. Eu lia muito Agatha Christie, então eu estava acostumado com esse gênero policial, que é um dos gêneros que eu mais gosto de ler até hoje. Então, assim, aí já foi uma decisão de fã. Eu, como leitor, eu queria publicar porque eu adorava ler aquelas histórias que a Record publicava com a editoria do Otacílio, né? E o Mister No também. O Mister No tive contato com o material da Mitos, que saiu entre 2004 e 2005, mas eu caçava nos sebos aquelas edições em formato italiano que a Record publicava, né? E eu achava muito bacana aquela coisa do personagem ser brasileiro e também teve uma influência grande da Confraria Bonelli, para o Mister No específico, né? Que é o Ricardo Lesbão, o Neymar Nunes, né? Que me incentivaram, ó, já que você está publicando o Dumper, publicando o Diabólico, por que você também não tenta trazer o Mister No para o Brasil, né? Então eles tiveram um papel fundamental para a gente licenciar. E agora o Morgan Lost também é uma decisão minha, mas aí já de conhecer os materiais italianos, né, de acompanhar. Eu coleciono o Morgan Lost italiano que sai lá atualmente, e aí aí já foi uma decisão mais madura, já pensando como editor, né? Acho que esse é um material que vai pegar no Brasil, ele tem um visual bacana, ele tem uma temática interessante, ele tem um certo vínculo, uma certa relação com os quadrinhos americanos, né? Tem uma coisa também de ser um quadrinho meio psicodélico. Aí já foi uma aposta minha, já não como fã, como leitor, mas como editor. Bacana. Então, assim, cada caso foi um caso, né? Pelo que você Cada está. caso teve um motivo diferente. Bacana, bacana. Deixa eu perguntar agora, ainda nesse contexto de trabalho da editora, o seguinte: tudo que a 85 lançou até agora foi financiado no Catarse, né? Você fez essa campanha de financiamento coletivo, né? Não, acho que o primeiro Mister No não foi, né? Teve o primeiro Mister No não foi. Algumas das edições que foram lançadas diretamente. Né? Mas então assim, eu tava até enquanto falava lembrava, mas o Dampir, o Diabolic, o Morgan Lost foram financiados no Catarse e até agora todas as campanhas de 85 foram bem sucedidas no Catarse, bateram a meta. E assim, uma pergunta, né? Como é que é esse trabalho com financiamento coletivo? Você pode falar um pouquinho dessa estratégia? Porque às vezes, sei lá, tem mais gente que pensa em fazer algo assim. Quais são os pontos positivos e os negativos dessa estratégia aí de usar o Catarse, de usar outras plataformas de financiamento coletivo?
Inicialmente, como eu expliquei, né, questão que não tinha recurso financeiro, não. Então eu tive que aprender a usar o Catarse. A primeira campanha foi bem ruim, né? Na verdade, ela teve um financiamento flex, né? Então qualquer valor que você arrecadasse, você receberia e teria que fazer a revista de qualquer forma. Depois eu passei a usar o tudo ou nada, que aí é diferente. Se a campanha arrecadar apenas 80% da meta, você não recebe o dinheiro e o projeto está cancelado. Só que aí eu já estava com um pouco mais de experiência, já estava com um público um pouco maior, aí eu consegui me dar bem nessas campanhas de tudo ou nada. Mas hoje eu voltei a usar o flexível que a gente abriu com o Dumper 4. Mas por quê? Porque na época eu usava o conceito de que se eu não conseguisse financiar através do Catarse, esse material não seria publicado. Hoje eu mudei o discurso que é dito hoje é o seguinte: Catarse é apenas uma pré-venda. Porque, na verdade, todo o dinheiro arrecadado desde a primeira campanha nunca foi o suficiente para poder bancar 100% dos custos, né, de trazer um material desse para o Brasil. E essa imagem de que bateu meta, 100%, o material está pago, era uma imagem errada que muitos leitores acabavam achando que era assim mesmo que acontecia. Bateu meta, é porque está tudo certo. Só que eu ficava com o macaquinho no colo depois, porque eu tinha que fazer um monte de propaganda para vender de forma direta pela Amazon, seja em evento de quadrinho, na própria loja da editora, para poder empatar as contas, né? E aí eu comecei a ver que o Catarse, assim, para o quadrinho da Bonelli, ele não conseguia suprir 100% dos custos. Então ele precisava ser enxergado de fato como uma pré-venda. E uma pré-venda boa, né? Uma boa pré-venda, um cheiro do mercado, do que os leitores estão querendo, né? Como foi o caso, um caso bacana de pré-venda, que foi o Morgan Lost em janeiro, fevereiro, né? Que a campanha foi veiculada, que fez uma excelente pré-venda. Bateu meta, bateu. Mas como a gente vende muito quadrinho em forma de combo, né? Tem lá Diabolic 1 sendo vendido junto, Dumper, cada leitor pede um combo diferente. Todo aquele dinheiro arrecadado não vai apenas para, vamos dizer entre aspas, para a gaveta do Morgan Lost, né? Ela é distribuída em várias gavetas de vários produtos da editora. Então, efetivamente, o Morgan Lost não se pagou com aquela campanha. Porém, ele teve uma excelente pré-venda, um bom começo, né? E isso dá uma segurança da gente pegar esse recurso financeiro arrecadado e mandar para a gráfica, pagar um parceiro, né, pagar embalagem, correio. Então, assim, hoje eu não vejo a 85 sem utilizar o Catarse, né? Eu até tentei vincular alguns Mister No do próprio bolso, né? Colocava direto na loja da 85, só que hoje eu penso em usar o Catarse em 100% dos projetos da editora, da forma como eu estou usando hoje nessa campanha que está aberta do Dumper, né? Que é oferecer 2 ou 3 quadrinhos novos e mais todo o catálogo da editora numa campanha que funcionaria como uma janela de vendas, né? Como se fosse uma feira de quadrinho, onde eu coloco todos os meus produtos ali expostos e o leitor aproveita para pegar a quantidade que ele quiser, né? Fazendo um rateio melhor do frete, né? Então hoje o Catarse se tornou uma janela, uma pré-venda que ajuda nos custos de produção da editora, mas que não financia 100% nenhum título. Cara, bacana você falar isso. Eu, particularmente, já tinha conversado sobre isso com você via WhatsApp, mas eu mesmo antes pensava, cara, sei lá, tá 30 mil, 15 mil, bateu aquilo, o quadrinho tá pago, tá feito o trabalho, ele não tem prejuízo, né? Mas pelo que você falou aqui, o jogo é outro, né? A coisa é até um pouco mais complexa do que a gente, leitor, acaba pensando no primeiro momento, né? Isso foi até foi bem bacana. Às vezes essas edições, principalmente do Dumper, né, que tem 400 páginas, né, tem um contrato muito caro, tem uma impressão muito cara e o leitor às vezes não tem noção do valor que é pago, né, mas é o preço de um carro seminovo para você lançar um Dumper no Brasil hoje. Então, quando você arrecada ali, por exemplo, teve uma campanha que teve um valor que foi bem chamativo, que foi o Dumper 2 e 3, né, que arrecadou, se não me engano, 37 mil. Só que, tirando a percentual do Catarse, foi depositado 33.
Só que um dumper é quase um carro seminovo. Então, quem pagou essa diferença, né? Porque os 33 tiveram que pagar 2 dumper de uma vez só. Então, Entendi. eu tive que bancar do próprio bolso. O contrato eu já tinha pago do meu próprio bolso e também tive que empatar dinheiro para mandar para a gráfica. Então, foi um material que eu publiquei porque eu tinha honrado isso com os leitores, né? De fechar essa janela de republicação, uma decisão editorial equivocada que eu tomei lá em 2017, nesse momento ali de descoberta, né? De ter criado 85 e tudo mais, né? Então, foi um material que, assim, até hoje ele não se pagou, tanto o 2 como o 3. Hoje o Dumper, assim, abertamente falando, ele se demora 1 ano e meio, 2 anos para se pagar. E só é possível continuar esse trabalho porque eu não vivo de quadrinhos, eu tenho meu emprego, né? Como todo cidadão brasileiro aí, e eu tenho eu posso esperar 2 anos para pagar um projeto desse. Uma editora de porte grande que tem que honrar salário no final do mês, que tem que ter lucro, não conseguiria de fato publicar Dumper no Brasil, né? Não é à toa que ele foi cancelado tão precocemente. Então o leitor essa imagem que o Catarse estava vendendo de que bateu a meta, esse material está consagrado no Brasil, isso não é verdade, porque de fato custa muito caro para trazer um material desse para o Brasil, ainda mais nesse momento que a gente está passando, que o euro está disparado, né? Que as gráficas todo ano tem aumento de custo considerável, é uma coisa complicada. Então a gente está usando como uma pré-venda, a gente tem uma venda muito forte depois pela Amazon, o nosso, eu diria até que vende mais do que na própria pré-venda. E também na loja da 85, e eventualmente algum evento de quadrinhos que a gente participe. Né? E todo esse conjunto de oportunidades de venda é que tem conseguido fazer o material se pagar. Se fosse somente pelo Catarse, isso não seria possível. Entendi. E eu fico pensando, né? Eu sempre falo isso no canal, assim. O Vampiro é o tipo do quadrinho que a galera que lê super-herói, quando descobre, gosta, cara. Tem uma pegada meio Vértigo, assim, tem uma narrativa muito ágil. A questão é que às vezes é realmente fazer isso aparecer para as pessoas, eu imagino que seja um desafio enorme, né? E também fazer o cara, sabe, entre as milhares de opções que ele tem hoje, que essa coisa tudo quanto é tipo, o cara dá uma chance para aquele. Porque realmente, assim, eu particularmente pela resposta do canal, eu nunca tive alguém que falou assim, cara, eu comecei Dampir e não gostei. E olha que a resposta negativa ela vem mais do que a positiva. A resposta negativa vem mais do que a positiva. O pessoal sempre gosta, né, cara? Eu sou entusiasmado pra caramba, né? E falo sempre, né? Acho que depois do Mágico Vento, atualmente é meu Bonelli preferido. Mágico Vento é difícil, né, cara? Aquilo ali mas realmente, eu imagino que tem esse desafio, né? Mas pelo que eu tô vendo, você tem conseguido, né, cara? Assim, eu vejo pelas respostas do canal, tem gente que não lia Bonelli, por exemplo, e com Dampir, por exemplo, começou, deu uma chance. Isso é um negócio bacana, né? Porque parece que O, talvez pouco a pouco tá chegando em outras pessoas que não só o nicho Bonelli, que era sim, inicialmente, dos sim. leitores de Eu acho Bonelli. que eu acho que um grande exemplo aí que comprova que o personagem está aumentando o público é que eu continuo vendendo a edição número 1. Toda vez eu, como editor, e também preocupado com a questão financeira da editora, toda vez que eu vendo a edição número 1 do Dumper, eu tenho a nítida impressão que eu estou formando um leitor novo, né? E que eu sei que depois de ele vender um, ele vai querer o 2, o 3, e geralmente é isso que acontece. Eventualmente eu vendo a edição 1 para um leitor, passa-se assim 10, 15 dias, ele vai lá e encomenda o 2. Que legal. Então você fala, esse cara aqui é um leitor que ele não conhecia o personagem e está chegando agora. Porque aquele pessoal que apoiou no Catarse desde lá do início, tinha muita gente que já conhecia o personagem do material da Mitos, né? Só que assim, 2 anos depois você vender uma edição 1, é porque você está fazendo um trabalho bem feito e você está conseguindo criar novos leitores, né? E como você falou, quem lê Dumper não para mais, fica encantado e quer continuar. E acho que por isso que a edição número 1 tem vendido numa constante assim.
Vende devagar, é 1 ano e meio, 2 anos para se pagar, mas vende constante, né? A descoberta por novos leitores é comprovada. Deixa eu te fazer uma outra pergunta agora. Assim, com exceção do Diabolic, que é da Astorina, assim, o catálogo da 85 é Bonelli, né? Até esse momento. Tem algum título da Bonelli não lançado no Brasil ainda que você sonha em lançar? Sem compromisso, não é nenhuma promessa para os leitores, porque eu sei que daqui a pouco, amanhã, o pessoal tá. Ó, o Leonardo anunciou no vídeo do Ministério dos Quadrinhos que vai lançar X. Não, sem compromisso. Uma coisa que você, assim, cara, eu queria muito ver isso no Brasil. Sei lá, algum título, algum personagem, ou alguns que você gostaria de ver aqui, lançado aí pela 85? Assim, eu gosto, é difícil encontrar um material da Bonelli que não caia no meu agrado, sabe? Eu gosto da maioria das coisas, dos gêneros que a editora trabalha. Acho que eu me encanto pela forma que os italianos têm de contar uma história, né? Com mais páginas, né? Com uma arte também que é impressionante, a qualidade, o nível alto de artistas que trabalham lá. Então, dificilmente tem um material da Bonelli que eu não gostaria de ver publicado no Brasil. É óbvio que nem tudo a 85 vai conseguir trazer, né? Tem também o pessoal da Grafite, da Red Dragon, tá chegando aí a editora baiana do Trem Fantasma do Lucas Pimenta, né? Então, assim, tem bastante coisa já chegando e, de repente, vai ficando cada vez menor as opções, né, de material disponível na Itália, né? Mas, assim, o material que cheguei até a fazer alguma consulta com alguns leitores em rede social, que seria um material que, se ainda ninguém tivesse pego aí nos próximos anos, eu gostaria de trazer o Cassidy, né, que é um dos materiais do Pasquale Ruiu, que ficou também pelo caminho aí com a Mitos, mas que era um personagem que, além de ter poucas histórias, dá para fechar ali em 4 ou 5 volumes, ele é um material que se mostrou bem interessante, assim, um material que me chamou bem a atenção na época. Então, de repente, seria aí uma proposta da 85 para a Panini aí nos próximos anos, se nenhuma outra editora publicar, que não seria nenhum problema, mesmo porque o meu maior intuito quando eu criei a 85 foi ver publicado em língua portuguesa esses materiais da Bonelli. E muitos desses materiais que não estão vindo pela 85, eles também me agradam, né? Porque eu estou conseguindo ver em português. Né? Então, para mim, o que importa é chegar, não importa por onde. Bacana isso. E eu tava até, gravei um vídeo hoje, já te falei isso em 2 vídeos, né? Na resenha do Morgan Lost, vai sair logo, deve sair, eu gravei hoje, e também sobre o T, que a Grafite vai lançar. Até usei essa expressão que a gente vive uma primavera da Bonelli no Brasil, né, cara? A gente nunca viu tanta coisa sendo lançada, e essas editoras pequenas, em grande parte, estão possibilitando isso. É claro, a Mitos lança muita coisa, tem seu grande mérito, mas vários materiais que eu nunca imaginei ver aqui no Brasil, a gente está vendo agora. Isso é um momento muito bom mesmo pra gente, assim. Não sei se você concorda, assim. Não, sim, eu acho que 2020 ele é o maior ano da Bonelli no Brasil, né? Independente do trabalho da Mitos, que é primoroso, eu acompanho desde o início. E assim, eu não criei a 85 porque eu achava que o trabalho da Mitos não era legal, ou o formato, ou papel jornal. Pelo contrário, eu sempre fui entusiasta do trabalho da Mitos, tenho amigos lá dentro, e sempre foi, eu acho que é fundamental o trabalho que a Mitos fez no Brasil, que ela segurou a Bonelli no Brasil por 20 e poucos anos, né? Se hoje eu estou publicando Dampir, se o pessoal da Grafite está trazendo um outro material, o pessoal da Red Dragon está se interessando por Bonelli, é porque a Mitos segurou esse batente aí por muitos anos, numa época em que nenhuma editora consagrada se interessou em continuar o trabalho da Globo, né? Então é uma importância assim que eu compro todos os títulos da Mitos, sou realmente um leitor e continuo sendo, e vou continuar sendo, e acho que a gente só teve a acrescentar esse cenário da Bonelli no Brasil, né? Trazendo outros materiais, e acho que todo esse conjunto de publicações aí, eu acho que tem que trabalhar em harmonia, né? O que importa são esses materiais serem publicados no Brasil, não importa quem esteja trazendo, e acho que de fato 2020 é o ano mais importante da Sérgio Bonelli Editora no Brasil.
Bacana. Agora uma pergunta. Além dos quadrinhos italianos, além dos Fumetti, aí, além da Bonelli, também da Astorina, que você lança lá o Diabolic, você gostaria, você tem o desejo, mesmo que não vá fazer isso no curto prazo, de lançar algum outro tipo de quadrinho? E se sim, quais, assim, né? Só para a gente ter um pouco a noção dos... Não vou nem dizer dos planos, mas dos sonhos que passam aí pela cabeça da 85 aí, né? Do Leonardo da 85. Como leitor, assim, eu tenho um carinho especial pela Image, né? Você também, com certeza, Com certeza. desenha bastante coisa. Eu acho que a Image tem muito material de excelente qualidade, assim, no âmbito do quadrinho americano, chama muita atenção e muito material que não é trazido para o Brasil, né? O pessoal reclama que tem lá, de repente, um licenciamento mais caro, né? Tem vários comentários na internet, né, de algumas editoras que reclamam desse aspecto. Mas eu acho que isso é muito em função de materiais que são muito disputados, né? Eles têm um material que acabou de sair, que virou um hype lá nos Estados Unidos e eles vendem pelo melhor preço no Brasil. Um pouco diferente de você pegar um material que saiu, sei lá, 5, 6 anos atrás e tentar um licenciamento. Então tem assim uma vontade mais para frente, né? Eu acho que o momento é de pé no chão, né? A gente tem que proteger o caixa para poder continuar a proposta atual, que não pode ser parada também, né? Mas tem um interesse grande de trazer material da Image para o Brasil e também trazer material franco-belga. A gente, no começo do ano, comecei a conversar com algum pessoal aí que tem mais conhecimento desses materiais e estava até fazendo alguns contatos com algumas editoras do meio, só que aí teve a pandemia, né? E aí eu acabei recuando um pouco, falei, não é o momento. E outra questão é que, como eu não sou um grande leitor do mercado franco-belga, eu gostaria de trazer um material que eu de fato gostasse de ler. Eu acho que foi essa a premissa da 85 desde o início, né? Eu não trouxe nada que eu não goste de ler as histórias, e acho que eu deveria manter essa premissa também para ler um quadrinho franco-belga, um quadrinho americano, né? Sempre está trazendo algo que eu, como leitor, gostei do material. Então, como eu não leio muito, eu estou ainda escolhendo, estou conhecendo alguns materiais, né? Estou até estudando francês nas horas vagas aí para poder me ajudar nessa parte de editoria, né? De garimpo aí, de encontrar um material que tenha a cara do 85 também, que seria não adiantaria mudar o gênero para vamos publicar um quadrinho franco-belga infantil. Acho que não seria uma coisa interessante para 85 porque a gente já tem um público que acompanha o trabalho que de repente poderia ser um potencial comprador, né? Então, de repente, seria um material aí policial, de terror ou de faroeste, né? Alguma coisa que tenha alguma relação com o trabalho que a gente vem desenvolvendo até agora. Cara, eu empolguei aqui, hein? 85 com Image e com Franco Belga. É, o passo é grande, né? Vamos ver se em 2021 a gente consegue trazer alguma das coisas aí. Cara, eu peguei aqui, eu acho que eu tenho, bom, acho quase certeza, tem todos os quadrinhos da 85 que saíram até agora. Não sei se você imagino que você já tenha feito, se eu consigo mostrar aqui no vídeo. Cara, olha só a quantidade de páginas que você já publicou, você já... É muita coisa, acho que nem tá aparecendo tudo aqui. São os dois, por enquanto, né, na minha mão, são os dois Diabólico, Morgan Lost, 4 Mr. No e 4 Dampiers. Cara, eu não sei, eu queria ter feito essa conta antes de começar o vídeo, mas eu acabei esquecendo. Não sei nem o número de páginas, cara. Mas assim, são 3 anos de trabalho e já é uma. Eu imagino que você tenha bastante orgulho, né, cara? Já é uma. É uma realização aí grande, cara. Você já publicou bastante coisa, né, cara? Para um cara que, tipo, em princípio trabalha, claro, com colaboradores, mas toca isso sozinho, eu imagino que isso deve te dar uma alegria bem grande, né? Eu confesso que eu não somei as páginas que já foi produzida pela editora, né? Mas assim, eu tenho essa mesma pilha na frente do meu computador aqui, eu trabalho olhando para ela, porque eu falo, ó, cada dia ela está ficando mais alta, né? E acho que é isso que dá essa motivação, essa força a mais aí para você chegar cansado do trabalho, do trabalho principal, né? E continuar produzindo, né? Tem dia que realmente bate o desânimo, não é fácil, né? Você também tem uma rotina aí de gravar os vídeos do canal do Ministério dos Quadrinhos, você sabe que nem todo dia você está ali 100% para trabalhar.
E tem, sim, é normal, como ser humano, a gente é falho e tem dia que realmente você não consegue produzir nada. Mas quando eu olho para essa pilha, eu falo, cara, isso aqui realmente é factível, é uma coisa real que aconteceu, né? Está sendo construído aos poucos. Eu, como editor, eu também estou tendo que aprender, né? Com meus próprios erros, né? Eu tento fazer uma edição sempre melhor do que a anterior. Às vezes acontece algum percalço aí gráfico, né? Porque a gente realmente não dá para trabalhar com as melhores gráficas do país, né? Porque o custo seria proibitivo. Mas, assim, eu tento sempre fazer um trabalho melhor, sempre ter alegria, né, de tratar esses assuntos, conversar com as pessoas sempre com a mesma postura, né? E é legal a gente encontrar em evento de quadrinho leitor e o cara fala, pô, meu, você é receptivo, você gosta de conversar de quadrinho. Eu falei, cara, porque realmente somos todos leitores, né? A diferença é que eu estou trazendo esse material para ser publicado no Brasil, mas a gente não deixa de ter a mesma raiz, né? E acho que é isso que favorece o trabalho da editora e me dá a energia de, por 3 anos, manter aí o ritmo de publicações. Não é um ritmo que agrada a todos, né? A gente gostaria de publicar muito mais coisa, mas acho que a grande importância que isso dá, acho que para o leitor, né, ele saber que nenhum material que é publicado hoje vai ser cancelado. E acho que isso é muito mais importante do que, de repente, a gente encher aí o mercado de publicações e depois vir com uma notícia ruim. Né? Acho que isso ninguém quer. Bem Então, bacana. essa é a segurança que a gente consegue dar para o leitor, é que a gente está fazendo uma coisa que a gente ama e que a gente não tem nenhuma possibilidade no momento de cancelar nada, né? Tudo vai continuar, mesmo com a velocidade atual, mas vai continuar. Legal. Cara, eu vou fazer uma pergunta agora. É a pergunta que não poderia faltar nessa entrevista. Se eu lanço essa entrevista e não faço essa pergunta, eu acho que no canal o que eu ia ter de dislike ia ser enorme, assim. Mas é o Já estou seguinte: até imaginando já. você pode falar um pouco dos planos da 85 para o segundo semestre? O que vem por aí, se você puder falar? Assim, quem sabe até antecipar alguma novidade para a gente? Você pode falar um pouquinho disso? Eu sei que você deve ter, assim, seus planos para divulgação, mas, bom, perguntar não ofende, né? E se eu não perguntasse, o Não, pessoal ia vir em cima de mim. faz parte. Não, assim, a gente já tinha divulgado no próprio podcast da Quinta Capa, né, que a gente ia trazer aí algumas edições até o final do ano. Então, assim, o que eu posso adiantar é coisa que já tem contrato assinado com a Bonelli que não tem como voltar atrás, né? Então, essa parte eu fico até tranquilo. Nem todo leitor acompanha as redes sociais e às vezes o pessoal não está sabendo. Mas, assim, além dessa campanha atual, né, que está sendo aí feita pré-venda do Dumper 5, do Diabolic 3 e do Mister No Especial 5, a gente já tem contrato. E a ideia é a gente ter pré-venda até o final do ano, algumas pré-vendas aí, de 2 ou 3 quadrinhos sendo distribuídos em cada pré-venda do Catarse. A gente não pretende fazer campanha simultânea, né? Então só vai ter mais quadrinho da 85 em pré-venda quando concluir essa campanha atual. O que a gente já tem certo para sair, que já está sendo produzido, é Dumper 6 também, né? Já é mais um volume do Dumper para esse ano, né? Eu espero até dezembro soltar essa pré-venda. Mister No Especial 6 já está garantido, já tem contrato, e ele deve sair junto, o Mister No Especial 6, com o primeiro almanaque do Mister No da 85. Que almanaque é esse, né? Para quem se lembra, a gente fez uma enquete no Facebook que a gente gostaria de mudar o formato da série especial, trazendo mais histórias, né? Era um formato que já é um pouco consagrado aí da 85 e que muitos leitores pediam, né? Só que quando a gente apresentou essa proposta lá para a Panini, italiana, eles falaram, pô, mas esse trabalho tá bacana, né? Você já começou, você tem uma proposta aí bem interessante, por que não continuar o Mister No especial da forma como você começou? Eu falei, pô, não está de todo errado, né? Eu acho que tem muitos leitores que votaram lá, não foi a proposta vencedora, mas muitos leitores gostariam que a Mister No especial continuasse com apenas uma história por edição, né? Aquela lombada verde que já é conhecida dos leitores. Aí a gente falou, tá, então a gente consegue ter uma outra coleção onde a gente consiga colocar mais páginas, né? E aí a gente conseguiu fechar
um material da Max, né? Max teve, Mister No Max teve 2 edições na Itália, e com 292 páginas cada volume. A gente conseguiu fechar o contrato, na verdade não da Max 1, mas sim da Max 2, que traz a história Era uma Vez em Nova York, que conta a infância do personagem. Essa história, ela teve uma releitura o ano passado pela Panini, que é o material Mister No Revolution, né? Saiu aqui como Mister No Revolução. Mas aquela é a releitura, a gente vai trazer a infância do personagem do ponto de vista clássico, que foi publicada na Itália na Max número 2. Essa edição também vai ter 292 páginas e vai ser o nosso almanac Mister No 1. Então, uma nova coleção do Mister No, que vai sair esse ano pelo 85. Então, a gente vai somar aí do personagem no Brasil os encadernados da Panini, a série Mister No regular, que sai pela Red Dragon, a série especial, que sai pelo 85, e a série Almanac Mister No, que também vai ter alguns volumes aí, para tentar trazer esse material que foi publicado fora da série regular na Itália, né? Então, isso é uma novidade aí que não sei se todo mundo se antenou aí quando eu vinculei, mas é uma coisa que já está certo para sair esse ano. Então, deve ter um catarse específico de Mister No, Almanac Mister No 1 e Mister No Especial 6, né? Outro material que já está certo, já tem contrato, eu só ainda não sei se vai sair em campanha esse ano, até por conta do tempo, né? Eu acredito que eu não vou conseguir soltar em 2020. É uma minissérie do Pasquale Royu, que é o autor do Cast, do Demian, né? É escritor do Tex, já conhecido dos leitores, que é Hell Noir, que é uma história de terror. É uma minissérie em 4 edições, formato Bonelli, né, de 100 páginas. Eu vou compilar num volume único no Brasil. Vai ser uma espécie de dumper, né? Um volume de 388 páginas, que vai fechar o material. Então, assim, é um one shot, sai uma vez, material fechado, completo. É uma graphic novel da 85, vai ser a primeira graphic novel que a gente vai trazer. E a ideia é, sempre que a gente for fechar um contrato lá, a gente está trazendo um material nesse formato fechado, né? De repente, montar aí uma pequena coleção de graphic novels da 85, que vão ser de diversos gêneros possíveis. Eu não vou criar uma linha fixa de gênero. E assim, material que for um material bem feito, um material que eu gosto de ler e que eu acho que os leitores da 85 vão gostar. Então, esse daí já está certo, esse material. E aí também já tem um contrato agora, mais recente, assinado, para trazer o volume 2 do Morgan Lost esse ano. Eu já ia perguntar isso, eu ia falar, cara, eu acabei de ler o Morgan Lost, estou na pressão para ler o 2. O que aconteceu com o Morgan Lost foi o seguinte: quando a gente fechou o contrato maior, o contrato principal com a Bonelli em 2020, tinha começado, estava no início da campanha no Catarse do Morgan Lost, então eu não tinha certeza se ele seria um sucesso ou não. Então não deu para incluir ele nesse contrato. Então, depois que teve a pré-venda e que agora a gente publicou e começou a vender bem na Amazon, é um material que está saindo bem, tá? A gente está bem entusiasmado com ele. Aí a gente teve que fechar um contrato às pressas com a Bonelli com o segundo volume, porque não faria sentido, depois da galera ter se entusiasmado com material desse, que tem menos página por conta do custo gráfico e licenciamento e tudo mais, não faria sentido a gente anunciar o número 2 em 2021, né? Então eu tive que correr e fazer um contrato. Cara, ainda mais do jeito que termina a primeira edição, né, Léo? Você ia matar a gente do coração. Então a gente não pretende, assim, pelo menos assim, 2 volumes do Morgan Lost por ano é o mínimo que a gente tem que tentar trazer, né? Vou tentar aí me preparar nos próximos anos para trazer 3, 4 volumes aí, para que a gente possa pelo menos fechar mais rapidamente essa primeira série de 24 números que são na Itália, né? Que aí seriam 12 números da edição brasileira. Então, certo aí para 2020, Dumper 6, Hell Noir, material fechado, Graphic Novel do 85, Almanac Mister No 1, Morgan Lost número 2 e Mister No 6. Tem mais um material, esse aí eu não vou divulgar, mas é um material que está em negociação com a Bonelli, que eu vou tentar juntar numa dessas campanhas que eu joguei a prévia aqui, né? Mas ainda não vou falar porque eu já
Bom, Já aprendi a ficar com a boca calada quando não tem coisa certa. não, então a gente já fica até mais esperançoso aí, o pessoal quiser especular o que é, Ah, pode fica. especular à vontade, cara, porque é um material que eu acredito que muita gente está esperando. E Vamos ver se dá certo. sobre essa questão dos lançamentos, eu vou perguntar uma outra coisa. Você falou que Real Noir vai ser uma espécie de minissérie Bonelli que você vai juntar num encadernado. Eu vi que agora a Grafite vai lançar também uma minissérie que é a UT, ela vai lançar em 2 encadernados. Que é... a Bonelli tem bastante disso, cara, bastante minisséries, assim, histórias fechadas, porque a gente acaba conhecendo mais os medalhões, né? Sei lá, que a Bonelli mantém muita tradição de revista mensal, séries longas, mas tem bastante coisa disso para vir para cá? Eu nem, só uma coisa que talvez a A, galera não saiba. a Bonelli, ela tem uma coleção que chama Romanço a Fumete, né? Que é uma série assim, não tem gênero, cada edição sai um gênero diferente e eventualmente quando a história é muito longa, acaba dividindo ali em algumas edições, né? Então, por exemplo, o UT que vai sair pela Grafite foram 6 edições mensais da Romanço a Fumete. E o Hell Noir foram 4. Então, assim, já é normal eles colocarem esses materiais nessa série para testar público. E quando a série vende bem e faz um determinado sucesso, se torna uma série mensal. Qual foi o caso? O caso foi o Dragoneiro. O Dragoneiro abriu essa coleção, é a Romanço a Fumete número 1, e fez tanto sucesso que é aquela história de origem que a Mitos publicou em formato, em volumão, né? Formato único de 292 páginas. Esse material saiu lá em 2007, faz bastante tempo, 2006. E fez tanto sucesso, os italianos gostaram tanto, que ele teve uma série mensal, que é o que a Mitos está trazendo agora em edições de 100 números. Então, essa coleção tem muito material de ficção científica, terror, policial, máfia, que eles testam o material, fez sucesso, vira série. Né? Então, assim, se a gente for publicar coisa no formato graphic novel, a gente pode beber desse material que tem histórias bem interessantes. Outra série que trabalha com esse tipo de formato de história fechada é a Lei Story, que é uma série que todo mês ela traz um gênero diferente, seja uma história de samurai, de guerra, de faroeste. Recentemente, a Panini agrupou a edição 2 e 15 naquele O Caminho do Samurai, naquela edição do Requione, né? Que é uma edição que eles publicaram colorida, mas ela saiu originalmente em preto e branco nessa série mensal de banca. E a Trem Fantasma, que é a nova editora que está surgindo aí lá na Bahia, do Lucas Pimenta, ele já tem contrato para 2 edições dessa história. Que é uma edição que é inclusive arte do brasileiro Pedro Mauro e uma edição que é do Frizenda, que é um desenhista muito conhecido dos leitores do Tex. Né? Então são 2 coleções que a Bonelli trabalha, que ela testa material e que são histórias de altíssimo nível, que variam de gêneros, né, de tudo quanto é tipo de gênero, contanto que seja uma boa história. Essa é a premissa que eles colocam esse material na coleção. Né? Então são 2 séries aí que poderiam, qualquer uma das editoras aí brasileiras independentes que estão trazendo Bonelli, poderiam montar aí edições bem bacanas para trazer para o público brasileiro. Bacana, então tem 2 fontes boas aí. Léo, já vou te agradecendo. Eu sei que você gastou bastante tempo aqui nessa entrevista, eu não vou te segurar mais, mas é o seguinte: uma última, não é nem uma pergunta, mas é o seguinte, né? A 85, ela é muito querida pelos fãs, né? Pelos leitores Bonelli. É só ver nos grupos Bonelli na internet. É claro, assim, tipo, 100% é sempre difícil, né? Sempre as pessoas vão às vezes gosta de uma coisinha aqui ou não gosta de uma coisinha lá, mas quando a gente olha assim, a média dos leitores, o pessoal gosta muito do trabalho. Eu, particularmente, eu gosto muito da proposta de vocês. Eu sempre defino ela nos vídeos como simples e bem feito. Vocês têm essa pegada, né? O simples e bem feito. E, assim, você quer dar umas palavras finais aí para a galera que acompanha 85, de falar alguma coisa para o público que gosta da editora? Assim, fica à vontade. Agora a palavra é sua, não tem muito bem uma pergunta aí. Você comentou sobre o simples e bem feito, né? Essa é uma premissa aí, porque eu enxergo o quadrinho como leitor de quadrinhos, né? E quadrinho de banca, que é o que sempre me encantou. Se alguém tem a oportunidade de um dia ir numa banca na Itália
e ver a quantidade de quadrinho da Bonelli, aquele papel amarelo, com aquela capa simples, sem orelha, sem capa dura. Lógico, tem a linha de publicação de livraria da Bonelli, que ela está intensificando nos últimos anos, mas o quadrinho de banca sempre foi uma coisa que me encantou muito, né? E eu nunca tive problema com formato, formatinho, contanto que a história fosse bem contada, tivesse um bom roteiro, uma boa arte. Essa é a visão que eu tenho como leitor. E eu trouxe essa visão para a editora, né? Então, por isso que eu, a princípio, assim, pode ser que no futuro alguma coisa mude, mas eu não tenho interesse de trazer uma edição em capa dura, com algum acabamento diferenciado, porque o meu gosto, assim, eu gostaria que mais pessoas pudessem ter acesso a esses quadrinhos que eu publico. E, eventualmente, eu recebo uma mensagem, um e-mail de algum leitor que fala: pô, é muito bacana esse trabalho que você faz com o Mister No, de trazer uma história só, porque eu consigo comprar, eu estou meio apertado, não vou conseguir pegar Dumper, Diabólico, mas o Mister No eu coleciono. Cara, isso é um negócio que me dá uma satisfação, porque é essa a proposta da editora, sabe? Eu sei que tem colecionadores, tem o pessoal que curte uma lombada para pôr na estante, mas assim, eu quero que meu material ele chegue a mais pessoas e através do custo baixo, de fazer um material, em vez de usar um papel pólen, usar um papel offset, usar uma capa cartão em vez de uma capa dura, né? De repente, eventualmente, tirar uma orelha e mandar a revista a gráfica sem orelha, é sempre com a proposta de oferecer um material com baixo custo, com o maior número possível de páginas de quadrinho, né? É por isso que, eventualmente, o pessoal reclama: mas a 85 não faz texto de apoio. Assim, para você colocar dentro de um miolo de uma edição italiana mais material, você, no mínimo, tem que produzir 8 páginas para poder chegar no miolo que dá um aproveitamento de papel adequado, né? Então, assim, é uma coisa que você está oferecendo um custo maior para o leitor, e eu prefiro sempre oferecer mais história, né? O Dump são 4 histórias que você compra pelo preço que, sei lá, você poderia estar comprando 2 ou 3, né, no mercado aí. Então, assim, a proposta do 85 é essa: é o simples e bem feito, tentar ser bem feito, né, cada vez evoluindo mais a produção. Então, essa é a premissa, assim, muitos leitores gostam, outros não gostam, mas é a maneira como a 85 trabalha e vai continuar trabalhando nos próximos anos. E, assim, como mensagem final para os leitores, né, acho que não me canso de agradecer a cada um deles que tanto apoia a gente no Catarse, como compra pela Amazon, na loja do 85, ou encontra a gente em eventos para bater um papo. Né? Todos esses leitores são fundamentais aí para a existência do 85, porque assim, são quadrinhos que não vendem muito, isso já é sabido, né? Não são quadrinhos que tiveram boas vendas em editoras maiores. Então, assim, cada venda que a gente faz tem uma importância assim extrema para a continuidade do trabalho, né? E é legal que isso tenha aumentado, né? Se for ver a evolução, não de arrecadação financeira, porque como a gente tem combos, esse valor às vezes pode mentir, mas o número de apoiadores de cada campanha tem aumentado gradativamente. Então, isso é fundamental para a existência da editora, mas a editora, na verdade, é uma maneira de um leitor vincular um material no Brasil. Então, é muito mais fundamental para a permanência do Dumper, do Diabolic, do Mister No, do Morgan Lost e do que vier pela frente, para que a gente tenha essa segurança, né, de estar publicando esse material, o leitor acompanhando, e a cada um deles é só o meu muito obrigado e dar a segurança e a confiança para eles de que a gente vai continuar na luta aí por muito tempo. Léo, obrigado demais mais uma vez aí. Obrigado pela entrevista e também pelo trabalho que você faz com a 85 aí. Eu sempre falo, né, que eu sou leitor recente da Bonelli, e que eu fui muito privilegiado porque eu comecei a ler Bonelli no momento que começou a sair muita coisa de Bonelli no Brasil, né? E você é um dos responsáveis por isso. Obrigado mesmo. Quero lembrar a galera também que nesse momento no momento que a entrevista foi gravada, né? E que ela foi ao ar também, não sei quando o pessoal vai ver o vídeo, mas tá rolando uma campanha da 85 no Catarse, né? Uma campanha que tem 3 títulos, não é isso? Se eu me lembro bem, é o Dumper número 5, não é isso? Mister No Especial número 5 e o Diabolic número 3. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para a campanha, caso alguém queira lá dar uma olhada.
apoiar, às vezes tem combo lá, tem tudo quanto é tipo de combo, não é isso? Tem, o que você falou. Conforme o gosto do freguês. Às vezes o cara quer pegar, sei lá, o Morgan Lost 1 e o Dumper, quer pegar. O pessoal tem aproveitado essas campanhas para completar as coleções, né? Então, cada leitor vem com um pedido diferente. A gente tem que estar ali preparado para montar o combo, porque é o momento que ele quer apoiar, né? Então, a gente tem trabalhado dessa forma, tem ajudado os leitores, né, a minimizar os custos de frete, que infelizmente é um valor que é muito caro para todos nós, né? Então, é uma forma aí da gente estar minimizando esses gastos e completar a estante de todo mundo. Então é isso, pessoal. Bom, dá uma olhada lá no Catarse. Tem na Amazon também. Eu vou deixar na descrição do vídeo também o link para a loja da 85 na Amazon e para a loja do próprio site da 85, que você pode comprar tanto na Amazon quanto no próprio site. E assim, pessoal, primeira entrevista aí do Ministério dos Quadrinhos, começamos com chave de ouro mesmo, assim, ficamos um pouco por dentro da editora 85, aprendemos um pouco como é que funciona. Bom, é isso, né? Então eu vou encerrar do jeito que eu costumo encerrar normalmente meus vídeos, né? Curte, comenta, compartilha. Paramos por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.